A Taylor Swift vai lançar um álbum com temática showgirl, e isso levantou de novo uma discussão na internet sobre brigas de gerações. Olá, habitantes do mundo do Rô, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast, e hoje nós vamos falar sobre briga de gerações e o que o povo sempre vai discutir. Não se esqueçam de seguir o Mundo do Rô aqui no Spotify e nas redes sociais. Então vamos para mais um episódio. Pois bem, Taylor Swift, para contexto, é uma cantora norte-americana que recentemente anunciou que vai lançar um álbum agora, já por esses dias, sobre a temática showgirl. A temática showgirl basicamente é sobre mulheres que faziam performances usando muitas plumas e brilhos e tudo mais, em ambientes do tipo Moulin Rouge, e bordéis, e cancãs e adjacências. São mulheres que eram pagas para fazer um entretenimento, ok? A discussão é muito mais a fundo, mas eu vou parar por aqui só para a gente não prolongar muito sobre isso. Pois bem, só que muitas pessoas começaram a colocar como se a Taylor estivesse inventando algo surpreendente ou abordando a situação de uma forma assim: uau, inventou a roda. Pois bem, não estou criticando Taylor, porque eu sei que ela tem noção do que ela está fazendo. A crítica aqui vai para as pessoas que são fãs dela e começaram a fazer uma discussão na internet sem entender uma coisa chamada contexto histórico. Vamos lá. A discussão de showgirl, né, da personificação das showgirls e o trabalho delas e a vida e a história e tudo mais, a gente tem na indústria mais recente da música, desde Madonna, lá na Blonde Ambition Tour, Christina Aguilera com o Burlesque e Kylie Minogue, que fez em vários momentos da sua carreira eh, performances e trabalhos com a temática showgirl. Ou seja, estou citando três artistas distintas do mundo pop, que fazem parte cada uma de um grupo, de um nicho, tá? Pra gente não falar que eu tô falando só de uma pessoa, tipo Kylie Minogue. Ok. Ou seja, já é uma temática que vem sido abordada e vem sido tratada já há muito tempo. E não só na música, tem filmes, tem produções de livros, tem teatros, tem séries, minisséries, um monte de coisa que aborda a temática burlesca, a temática showgirl, a temática dos shows de cancan, Moulin Rouge e afins. Isso existe já há muito tempo. E é algo que vai sempre ser trazido de uma forma ou de outra por conta da importância histórica, de contexto, de representatividade, mas um monte de coisa. Existe uma cultura em volta da cultura showgirl que é muito bem levada em pauta. E aí a questão é, quando a gente fala sobre a Taylor e quando a gente traz essa discussão para os dias atuais, é porque muitas pessoas não olham que a própria Taylor fez produções e fez coisas com inspirações do que veio anteriormente. Acho incrível ela trazer agora a sua a sua visão do projeto, a sua visão da temática. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que os artistas têm que sim trazer essas temáticas e têm que trazer esses engajamentos. Só que a questão dessa discussão de geração é querer mostrar que alguém é melhor que alguém. E, gente, isso não existe. Sempre vai ter alguém que fez antes, alguém que fez primeiro, alguém que fez aquilo de uma outra forma, alguém que trouxe algo mais próximo do que era de original. E isso vai sempre trazer essas pautas, por quê? Ninguém inventa a roda, gente. Ninguém cria algo 100% original. Sempre vai se ter influência de alguma coisa antes. Sempre vai ter influência de alguém que produziu alguma coisa anteriormente, seja qual temática for. A questão do showgirl
ela tá sendo agora levada em consideração porque teve outros trabalhos, teve um ensaio fotográfico que a Miley Cyrus fez para um filme, a própria Kylie quando começou a falar sobre o Showgirl de novo, né, sobre o filme que a Miley fez, a trilha sonora, e a questão agora trazendo da Taylor, a Kylie também foi fazer comentários na internet. Enfim, outros artistas se posicionaram falando sobre isso, não contra a Taylor, mas ressaltando a importância da estética, da construção social e tudo mais. E é muito bonito ver os artistas todos falando do mesmo assunto, porque você aumenta o engajamento daquilo, você aumenta a visibilidade, você aumenta a procura, você aumenta a busca sobre uma temática que deveria ser mais eh, inserida socialmente falando, tá? E aí a discussão começa a ficar chata quando os fãs da Taylor Swift começam a querer colocar ela como a perfeita de tudo, como se o mundo girasse em torno dela e como se tudo fosse por conta da Taylor, sendo que, gente, foi o ano passado, se eu não me engano, o ensaio da Miley Cyrus pra esse filme. Foi o ano passado que saiu esse filme que a Miley fez a trilha sonora, que agora eu já não lembro o nome. É uma coisa que já vem, assim, todo ano, a cada tempo, sempre surge algum material a mais, sempre surge alguma coisa adjacente sobre o tema. Sempre alguém traz alguma coisa a mais. E tá tudo bem. Agora chegou a vez da Taylor e tá tudo ótimo. Eu só acho estranho quando fica essa disputa de geração, porque não existe. Porque vai ser sempre uma questão de reconstrução histórica. A história ela é feita de passado, ou seja, tudo que está sendo feito hoje é porque alguém anteriormente já viveu aquilo, já produziu aquilo, já vivenciou aquilo. E aí alguém vai lá e refaz, reanalisa, reproduz, inspira, copia, enfim, qualquer coisa. Porque tudo vem de muitas coisas, né? A gente vive uma questão de história. Ninguém cria nada baseado do nada. As pessoas vão criar coisas baseadas no ambiente onde elas estão inseridas. Existiu músicas no período da ditadura por conta da ditadura. Existe músicas na época do Covid sobre viver o momento, não sei o quê, por conta do Covid. Existe músicas de protestos de guerra por conta das guerras que já aconteceram. Existe coisas que são produzidas por conta de apoio a LGBT, por conta de guerras e de brigas e de revoltas que teve lá atrás. Ou seja, é tudo uma questão de consequências da história. E você colocar alguém que está produzindo algo hoje sobre alguma coisa que é lá de trás, como se ela fosse superior a alguma coisa, isso é errado. Isso é errado porque você está desmerecendo tudo que veio antes de base, de caminhos abertos para que hoje ela pudesse fazer isso. Ou seja, a Madonna, quando fez lá a Blonde Ambition Tour, que ela teve até polícia dentro das turnês por conta do que ela estava produzindo, meio que foi um primeiro passo, um pioneirismo para que hoje a Taylor, a Miley e tantas outras possam falar do tema com mais liberdade, com mais autonomia, sem tantos problemas. Por quê? Porque lá atrás a Madonna apanhou, vamos assim dizer. Lá atrás ela que teve a polícia batendo ela falando que ela ia ser presa. E assim como outras pessoas. A gente teve muitas pessoas na própria televisão brasileira, tipo a Dercy Gonçalves, que lá atrás fez o que fez, falou o que falou, para hoje ter um ambiente diferente. Chacrinha, Silvio Santos, Hebe e tantos outros lá atrás, no começo da televisão, passaram por situações para que hoje os apresentadores possam ter um ambiente muito mais confortável. Então, essa questão de briga de geração, na minha concepção, não faz sentido. Porque sempre a geração anterior, ela fez coisas para que a que está no momento teve ou tenha benefícios. Vai ser sempre assim, porque não tem como o de agora fazer benefício para o anterior.
É sempre o um fazendo benefício para o futuro. Ou seja, o que se hoje produz das gerações atuais vai servir de benefício para as próximas gerações. Ou seja, isso vai ser passado. Isso daqui que hoje é atual vai se tornar passado para as próximas gerações para servir de inspiração, para servir de abertura de portas para outras coisas. Porque é assim que o mundo funciona. Precisa de alguém antes dar o primeiro pontapé para depois você conseguir fazer as coisas direito. Tem que primeiro alguém inventar a lâmpada para depois você ter o restante das coisas. Então, a vida é assim. E essa disputa de gerações para falar quem é a melhor, que música é melhor, que isso é melhor, que aquela é melhor, o que agora é melhor, o que antes era ruim, gente, vamos analisar contextos, processos, tecnologia, repertórios, momentos históricos. Tem muita coisa adjacente a isso e não só simplesmente foi lá e produziu e hoje produz diferente. Não, tem muita coisa ao redor, são muitas camadas. E gerar essas discussões, e principalmente disputa entre mulheres no mundo da música, é muito mais sobre machismo e misoginia e criar essas rivalidades femininas do que simplesmente uma apoiar a outra. E de novo, não estou falando da Taylor, não estou falando da Madonna, estou falando da mídia e dos fãs e de quem acompanha as artistas que começam a criar rivalidades que não precisa. Começa a criar essas brigas, esses embates sobre quem é melhor que não precisa. Cada um tem o seu espaço ao sol, cada um tem o seu espaço na indústria para produzir o que quer e o que precisa. Cada um tem o seu direito, a sua liberdade de fazer as coisas que querem. Então, essas questões de disputa de geração, para mim, é como você querer ficar brigando se quem inventou a eletricidade é mais importante de quem inventou a lâmpada. Tá. Precisa primeiro da energia para depois você ter a lâmpada. Porque se você tem a lâmpada, mas não tem energia, o que vai adiantar? Você entendeu? Tipo, é um processo de tipo, se lá atrás não tivesse artistas antes da Madonna, inclusive, produzido coisas da cultura showgirl, como que hoje ia conseguir produzir algo com tranquilidade e com liberdade se antes alguém não tivesse feito? Conseguem perceber? É um processo muito, pra mim, muito claro que não é sobre competitividade, não é sobre alguém ser melhor que alguém. É sobre quem veio antes, produziu de um jeito, ou passou por coisas antes, que hoje não se precisa mais passar sobre aquilo. Que hoje não precisa mais ter esse tipo de comportamento. Porque hoje o mundo está um pouco mais aberto para algumas coisas. E para outras vão ter que hoje ainda lutar para muitas coisas, para que no futuro consiga se produzir com muito mais liberdade, porque hoje alguém está lá lutando. Conseguem perceber? É uma cadeia, é um ciclo, é uma questão de um atrás do outro, é um elo. Se a gente não valorizar esse elo que vai um ligando ao outro, a gente não valoriza a história. Se não valoriza a história, você não está valorizando nada. Porque você vai sempre cair nos mesmos erros, nas mesmas coisas, porque você não olha o passado para não repetir, para não fazer as mesmas merdas. E é isso. O podcast basicamente hoje era para falar sobre essa questão de rivalidade, porque virou um alvoroço nas redes sociais por conta da Taylor, por conta do projeto dela e tudo mais, e eu fico incomodado porque eu acho a Taylor Swift uma artista muito importante, ela tem uma capacidade de produção musical muito boa, ela tem as suas qualidades. Ela tem. Eu posso não ser fã número um dela, mas ela tem, eu reconheço. Só que os fãs, num caso, são tóxicos. São pessoas totalmente agressivas que criam um tipo de rivalidade e criam umas brigas, os embates, umas coisas que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Então é isso, habitantes. Não briguem por rivalidades de gerações. Entendam que as gerações que vieram antes de vocês, elas tiveram a importância que tiveram por conta de elas terem vindo antes e que hoje a gente consegue pegar isso de inspiração, de referência, de molde, de orientação para criar outras coisas e ir avançando sobre isso. O próprio podcast, o podcast que a gente produz hoje digitalmente, a base dele é rádio. Tudo que é áudio hoje, a base é rádio. A base vem lá de trás.
Conseguem perceber que antes era a rádio de um jeito, hoje é tudo mais digital? Ou seja, é uma coisa que vai uma sequência da outra. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.